A ligação entrou às 2h17 da madrugada, registrada automaticamente como uma chamada comum, sem qualquer alerta inicial no sistema do 911. O operador atendeu com o protocolo padrão, mas imediatamente percebeu algo estranho no silêncio do outro lado da linha. Um silêncio pesado, como se alguém estivesse respirando muito perto do microfone sem falar nada. Após alguns segundos, uma mulher começou a sussurrar, dizendo que precisava de ajuda porque alguém estava dentro da casa dela. A voz falhava, como se estivesse sendo puxada para trás a cada palavra. O operador pediu o endereço, mas sempre que ela tentava responder, surgia um ruído metálico, semelhante a algo raspando lentamente no fone. A mulher disse que não havia sinais de arrombamento, que todas as portas estavam trancadas, e mesmo assim ela conseguia ouvir passos molhados se aproximando pelo corredor. O operador perguntou se havia mais alguém na residência, e a mulher respondeu que sim, mas que essa outra coisa não estava viva do jeito que deveria estar. Durante a ligação, uma respiração mais profunda passou a ser ouvida, ritmada, claramente diferente da dela, como se estivesse aprendendo a respirar naquele exato momento. Conforme a ligação avançava, o operador tentou manter a calma, pedindo que a mulher se afastasse do som e fosse para um local seguro, mas ela respondeu que o chão havia ficado frio demais para se mover. Ela começou a chorar, afirmando que sentia mãos pressionando seus ombros, impedindo qualquer reação. O operador ouviu claramente quando ela disse que aquilo estava atrás dela, inclinado, observando, e que conseguia sentir o peso de um rosto muito próximo ao seu ouvido. A respiração estranha ficou mais rápida, quase animada, enquanto a mulher tentava falar o número da casa, mas sempre parava no meio, como se algo estivesse apertando sua garganta. Em determinado momento, a voz dela mudou levemente, ficando mais grave, repetindo a pergunta do operador com atraso, palavra por palavra, como um eco imperfeito. O operador percebeu que já não sabia se estava falando com a mulher ou com outra coisa usando a voz dela. O sistema acusou instabilidade na linha, mas nenhum erro técnico foi identificado naquele instante. Subitamente, a mulher parou de chorar e ficou em silêncio por alguns segundos longos demais. Quando voltou a falar, sua voz estava calma, artificialmente tranquila, dizendo que já não sentia medo, porque agora entendia o que estava acontecendo. Ela explicou que aquilo não tinha entrado na casa, sempre esteve ali, apenas esperando alguém ligar. O operador tentou interromper, avisando que a viatura estava a caminho, mesmo sem endereço completo, mas a mulher riu baixinho e afirmou que ninguém chegaria a tempo, porque o tempo ali dentro não estava se movendo direito. Sons de algo sendo arrastado ecoaram pela ligação, acompanhados de um estalo seco, como articulações sendo ajustadas. A mulher disse que aquilo estava aprendendo a falar melhor, usando a ligação como treino, e que cada palavra dita deixava a coisa mais próxima do telefone. O operador ouviu quando ela sussurrou que o espelho da sala agora refletia alguém que não estava lá antes, alguém sorrindo com dentes demais. A ligação começou a apresentar um atraso estranho, com o operador ouvindo a própria voz voltar pela linha, distorcida e lenta. A mulher afirmou que o telefone estava ficando quente demais para segurar, mas que não podia soltá-lo, porque algo estava segurando sua mão junto. Ela começou a descrever a sala, dizendo que os móveis estavam levemente fora do lugar, como se a casa tivesse sido copiada de memória por alguém que não entendia muito bem como as coisas funcionavam. O operador perguntou o nome dela, e a resposta veio em duas vozes sobrepostas, uma dizendo o nome corretamente e outra repetindo sílabas erradas, tentando imitar. A respiração profunda agora parecia mais próxima do microfone do que a voz da mulher. Em determinado momento, ela disse que conseguia ver a própria nuca refletida na tela do celular, mesmo estando parada. A chamada sofreu uma queda abrupta, registrada no sistema como encerrada pelo usuário. Exatamente 30 segundos depois, o sistema tentou retornar automaticamente a ligação. A chamada foi atendida, mas ninguém falou por quase 10 segundos. O operador ouviu apenas um som úmido, lento, como algo sendo mastigado com cuidado. Então uma voz masculina surgiu, grave e irregular, dizendo que a mulher já não precisava mais de ajuda. A voz afirmou que a casa estava cheia agora, que não havia mais espaços vazios, e que aprender a falar com humanos era mais fácil do que parecia. O operador exigiu saber quem estava na linha, e a voz respondeu dizendo que ainda não tinha um nome fixo, mas que estava quase escolhendo um.
Sons de passos ecoaram, seguidos por um barulho semelhante a dedos batendo impacientes em plástico. A voz disse que a ligação não deveria ter sido interrompida, porque coisas ficam incompletas quando isso acontece, e incompletude chama atenção. Antes que o operador pudesse desligar, a voz começou a descrever a central do 911 com precisão perturbadora, citando o número de mesas, a posição das telas e até o copo de café esquecido ao lado do teclado do operador. O tom era curioso, interessado, como alguém observando algo novo. A voz explicou que nem todas as chamadas são pedidos de socorro, algumas são portas, e que aquela mulher apenas abriu a primeira. O operador tentou alertar os colegas, mas percebeu que todos os telefones da central começaram a tocar ao mesmo tempo, exibindo chamadas sem número e sem origem. A voz, ainda na linha, disse que agora sabia exatamente como ligar de volta, porque já tinha aprendido o caminho. A ligação caiu sozinha, deixando apenas o registro incompleto no sistema. Minutos depois, as gravações mostraram algo impossível. Durante toda a chamada, havia uma terceira linha ativa, conectada, escutando em silêncio, desde o início. A ligação entrou no sistema às 1h43 da madrugada, identificada como uma chamada vinda de um orelhão desativado há mais de 10 anos, localizado em uma estrada estadual praticamente abandonada. O operador atendeu seguindo o protocolo, mas imediatamente percebeu um som constante ao fundo, semelhante ao vento passando por algo oco, repetitivo demais para ser natural. Um homem começou a falar com urgência contida, dizendo que o carro havia apagado sozinho no meio da estrada, sem falha mecânica aparente, sem aviso no painel, como se alguém tivesse simplesmente decidido desligá-lo. Ele afirmou que não havia sinal de celular, e que a única coisa funcionando era aquele telefone antigo, que ele jurava não ter visto ali antes de parar. Enquanto descrevia o local, disse que os postes de luz ao redor estavam acesos, mas não iluminavam o chão, apenas criavam círculos fracos no ar, como se a escuridão estivesse ocupando espaço físico. O operador pediu a quilometragem aproximada da rodovia, mas o homem respondeu que todas as placas estavam viradas ao contrário, apontando para dentro do mato, e que tinha a sensação constante de estar sendo observado por algo parado logo além do alcance da luz. Conforme a ligação avançava, o homem começou a relatar que não estava completamente sozinho. Ele disse que havia uma figura à frente do carro, parada bem no meio da estrada, imóvel desde o momento em que o veículo morreu. O operador pediu uma descrição, e o homem respondeu que parecia humano à distância, mas quanto mais ele tentava focar, mais a forma parecia errada, como se as proporções não obedecessem a um corpo real. Ele afirmou que não conseguia ver o rosto, apenas uma área escura onde deveria estar, e que a figura parecia levemente inclinada para frente, como alguém curioso. Durante a chamada, o rádio do carro ligou sozinho, emitindo um chiado que se transformou em vozes distorcidas repetindo o nome completo do homem, inclusive um sobrenome que ele nunca usava. O operador orientou que ele travasse as portas imediatamente, mas o homem respondeu que os pinos das travas estavam subindo e descendo sozinhos, como se alguém testasse o mecanismo por dentro. O tom da voz do homem começou a mudar, ficando mais baixo, mais controlado, como se ele estivesse tentando não chamar atenção. Ele disse que a figura à frente do carro havia se movido, mas não caminhando, apenas deslizando alguns centímetros para o lado, sem mover as pernas. O operador pediu que ele se afastasse do vidro, mas o homem afirmou que algo estava batendo de leve no teto do carro, um toque rítmico, como dedos impacientes contando o tempo. O som era audível na ligação, seco e espaçado demais para ser chuva. O homem disse que agora conseguia ver detalhes, que aquilo não tinha olhos, apenas depressões profundas onde algo parecia se mexer por dentro. Em determinado momento, ele parou de falar abruptamente e ficou em silêncio por alguns segundos, até sussurrar que a figura havia desaparecido da frente do carro e que agora estava refletida no retrovisor, sentada no banco de trás, mesmo com o carro trancado. O operador tentou manter o homem falando, pedindo que descrevesse exatamente o que via, mas a resposta veio fragmentada, com pausas estranhas entre as palavras. O homem afirmou que o vidro do carro não estava sendo tocado por fora, e sim pressionado de dentro, como se algo já estivesse ocupando o espaço atrás dele. A respiração captada pelo telefone mudou, passando a incluir um som mais pesado, irregular, que não acompanhava o ritmo do homem. Ele disse que a coisa estava inclinando a cabeça, observando cada movimento dele com curiosidade, e que o rádio agora transmitia trechos da própria ligação, repetindo frases que ainda não haviam sido ditas. O operador percebeu um atraso estranho no áudio,
como se o tempo da chamada estivesse se dobrando sobre si mesmo. O homem começou a rir nervosamente, dizendo que a coisa estava aprendendo rápido demais, copiando sua postura, sua respiração e até a forma como segurava o volante. A ligação sofreu uma interferência súbita, e por alguns segundos apenas o som do vento foi ouvido. Quando a voz voltou, já não soava exatamente como a do homem. O tom estava mais firme, mais confiante, com uma cadência artificial. A voz afirmou que o carro já não importava, que a estrada não levava a lugar algum, e que aquele telefone existia apenas para garantir que alguém escutasse. O operador exigiu saber se o homem ainda estava consciente, mas a resposta veio confusa, dizendo que ele estava ali, só não estava mais sozinho dentro do próprio corpo. Sons de algo sendo ajustado ecoaram, como articulações sendo encaixadas com cuidado. A voz disse que era difícil manter a forma humana por muito tempo, mas que chamadas de emergência ajudavam a estabilizar, porque humanos sempre falam demais quando estão com medo. Antes que o operador pudesse encerrar a ligação, a voz começou a descrever a central do 911 com detalhes perturbadores, mencionando o número exato de operadores no turno, o relógio digital atrasado alguns minutos e até uma mancha antiga no teto da sala. A voz afirmou que aquela estrada não aparecia mais nos mapas porque já havia sido dobrada há muito tempo, e que pessoas como aquele homem apenas atravessavam sem perceber. Disse também que nem todas as chamadas são interrompidas por falhas técnicas. Algumas são encerradas porque algo do outro lado finalmente conseguiu atravessar. A ligação terminou sozinha, registrada como queda de linha. Horas depois, quando uma viatura foi enviada ao local aproximado, não encontrou estrada, carro ou orelhão algum, apenas marcas profundas no asfalto, como se algo pesado tivesse sido arrastado lentamente para fora da realidade. A chamada foi atendida às 3h09 da madrugada, registrada como proveniente de um telefone residencial comum, sem qualquer irregularidade inicial no sistema do 911. Do outro lado da linha, uma criança falou com clareza assustadora, dizendo apenas que a mãe não acordava. O tom não era de pânico, mas de neutralidade absoluta, como se estivesse relatando algo cotidiano demais. O operador perguntou a idade da criança e recebeu como resposta um número preciso, seguido de uma pausa longa, durante a qual era possível ouvir um som fraco de respiração ao fundo, irregular, quase deslocada. Quando questionada se a mãe estava respirando, a criança respondeu que sim, mas que o ar não entrava do jeito certo, como se estivesse indo para o lugar errado dentro do corpo. O operador tentou acalmar a criança e pediu que ela descrevesse o ambiente, e então ouviu algo estranho. Além da voz infantil, havia um leve arrastar contínuo, como tecido sendo puxado lentamente pelo chão do quarto. À medida que a ligação continuava, a criança explicou que a mãe estava sentada na cama, com os olhos abertos, encarando a parede, sem piscar. Segundo ela, a mãe estava conversando com alguém que não aparecia no quarto, alguém que ficava exatamente no canto onde a luz não alcançava. O operador pediu que a criança saísse do quarto imediatamente, mas a resposta veio confusa. A criança disse que a porta não estava mais ali, que no lugar havia apenas a mesma parede lisa, como se o quarto tivesse sido fechado por dentro. O som de respiração ao fundo ficou mais evidente, pesado demais para vir do corpo da criança. Ela comentou, com curiosidade infantil, que a sombra no canto parecia crescer toda vez que o operador falava, como se as palavras estivessem alimentando alguma coisa invisível. O operador pediu o endereço, mas a criança respondeu que os números da casa haviam desaparecido do lado de fora, levados pela escuridão. Durante a chamada, a voz da criança começou a apresentar pequenas falhas, ficando levemente distorcida em certas palavras, como se alguém estivesse tentando imitá-la em tempo real. O operador percebeu um atraso estranho no áudio, ouvindo algumas respostas antes mesmo de terminar as perguntas. A criança disse que a mãe havia parado de falar com a coisa invisível e agora apenas sorria, um sorriso largo demais, que não combinava com o rosto. Ela comentou que algo estava saindo de dentro da boca da mãe, não completamente, apenas o suficiente para observar o quarto. O operador tentou manter a criança falando, pedindo que ela descrevesse exatamente o que via, mas a criança começou a rir baixinho, dizendo que era difícil explicar, porque aquilo não gostava de ser descrito. O som de arrasto cessou subitamente, substituído por um silêncio pesado, como se o quarto inteiro estivesse prendendo a respiração. Após alguns segundos de silêncio, a criança voltou a falar, mas sua voz parecia mais distante, como se estivesse ecoando dentro de um espaço fechado.
Ela afirmou que agora conseguia ouvir a voz do operador muito longe, como se viesse do fundo de um poço. O operador insistiu para que ela tentasse sair do quarto pela janela, mas a criança respondeu que não havia janela, apenas uma imagem pintada de uma, presa na parede. Nesse momento, uma nova voz surgiu na ligação, baixa, lenta, sobreposta da criança, repetindo algumas palavras com pronúncia errada, testando sons. A criança explicou que a coisa estava tentando aprender a falar sozinha, porque em breve não precisaria mais dela. O operador ouviu um estalo seco, semelhante a ossos sendo reposicionados, seguido por um suspiro profundo que não pertencia a nenhum pulmão humano. A ligação começou a sofrer interferências, com trechos sendo cortados e retomados fora de ordem. A criança disse que já não conseguia se mover, porque o chão havia ficado macio demais, como se estivesse afundando lentamente. Ela comentou, sem medo algum, que a coisa agora estava olhando diretamente para o telefone, curiosa com a voz que vinha de dentro dele. O operador exigiu falar com o adulto, mas a resposta veio em duas vozes simultâneas, uma infantil e outra mais grave, dizendo que a criança estava ocupada ajudando. A respiração pesada se aproximou do microfone, criando um som úmido e ritmado. A voz grave afirmou que a ligação era importante, porque lugares assim só se completam quando alguém do outro lado escuta até o fim. O operador tentou encerrar a chamada, mas o sistema não respondeu ao comando. Nos momentos finais, a voz grave assumiu completamente a ligação, mantendo apenas traços da entonação infantil. Ela começou a descrever o quarto com precisão perturbadora, incluindo detalhes que a criança nunca havia mencionado, como marcas antigas na parede e um espelho coberto por um pano fino. A voz explicou que nem todas as emergências são acidentes, algumas são processos, e que a mãe apenas abriu espaço suficiente para que algo pudesse usar a casa como âncora. Antes de desligar, a voz disse que crianças são excelentes pontes, porque confiam demais no que não entendem. A ligação caiu sozinha, deixando apenas o registro incompleto no sistema. Quando a viatura chegou ao endereço fornecido parcialmente, encontrou a casa vazia, sem sinais de moradores recentes, exceto por um telefone fora do gancho, ainda quente, respirando suavemente, como se estivesse esperando a próxima chamada. A ligação foi registrada às 4h02 da madrugada, vinda de um ramal interno de um hospital público que, naquele horário, operava apenas com equipe mínima. O operador do 911 atendeu acreditando se tratar de um engano de redirecionamento, mas a voz do outro lado surgiu imediatamente, trêmula, acelerada, identificando-se como o zelador do turno da noite. Ele afirmou que algo havia atendido uma chamada de emergência interna antes mesmo do telefone tocar. Segundo ele, enquanto fazia ronda pelos corredores do terceiro andar, ouviu seu próprio nome ecoar pelos alto-falantes, pedindo ajuda com urgência, usando exatamente a sua voz. O operador tentou obter mais detalhes, mas o zelador dizia que o hospital estava diferente, silencioso demais, com luzes piscando em um padrão irregular, como se respondessem a alguma presença invisível. Ao fundo da ligação, era possível ouvir o rangido distante de rodas metálicas se movendo lentamente, mesmo sem ninguém empurrando. O zelador passou a caminhar enquanto falava, descrevendo corredores que pareciam se alongar conforme avançava, fazendo com que portas conhecidas surgissem em lugares errados. Ele afirmou que havia maçãs paradas no meio do caminho, todas vazias, exceto por marcas profundas no colchão, como se algo pesado tivesse sido retirado dali à força. O operador pediu que ele se dirigisse a uma área com mais funcionários, mas o zelador respondeu que não conseguia encontrar ninguém, apesar de ouvir passos logo atrás de si. Esses passos não seguiam um ritmo humano, às vezes aceleravam demais, às vezes paravam completamente, criando um atraso estranho em relação aos movimentos dele. Em determinado momento, o zelador parou abruptamente e disse que estava vendo pacientes que não constavam em nenhum registro, todos em pé, imóveis, encarando com olhos abertos demais, como se não piscassem há horas. A respiração do zelador ficou pesada, e sua voz começou a falhar enquanto descrevia que os pacientes sorriam lentamente à medida que ele passava. O operador tentou mantê-lo calmo, pedindo que se trancasse em alguma sala, mas o zelador afirmou que todas as portas levavam de volta ao mesmo corredor, independentemente da numeração. Ele disse que os relógios do hospital estavam todos parados em horários diferentes, e que o silêncio só era quebrado pelo som distante de um telefone tocando, sempre longe demais para ser alcançado. Durante a ligação, o operador percebeu um fenômeno estranho. A voz do zelador começou a se repetir com alguns segundos de atraso, como um eco imperfeito,
mas não vinha do sistema, parecia vir do próprio hospital, reproduzida pelos alto-falantes com pequenas alterações nas palavras. O zelador começou a entrar em pânico ao perceber que a voz que ecoava pelos corredores já não repetia exatamente o que ele dizia, mas frases semelhantes, antecipando pensamentos que ele ainda não havia verbalizado. Ele afirmou que algo estava aprendendo a usar sua voz, testando entonações, ajustando pausas. O operador ouviu um estalo seco através da ligação, seguido pelo som de algo pesado sendo arrastado no chão. O zelador disse que uma das maçãs agora se movia sozinha em sua direção, e que sobre ela havia um lençol elevado, como se cobrisse um corpo invisível. Ele tentou correr, mas afirmou que o chão parecia grudar nos pés, tornando cada passo mais lento. A respiração captada pelo telefone já não parecia vir apenas dele, havia um segundo ritmo, mais grave, acompanhando cada frase. A ligação sofreu interferências repentinas, com trechos sendo cortados e retomados fora de ordem. Quando a voz voltou, estava mais baixa, mais controlada, como se o medo tivesse sido substituído por resignação. O zelador disse que finalmente havia entendido o que estava acontecendo, que o hospital não estava vazio, apenas cheio de coisas que não precisavam mais ser vistas. Ele afirmou que algumas chamadas de emergência nunca foram feitas por pessoas, mas pelo próprio lugar, tentando completar algo que ficou inacabado. Nesse momento, uma nova voz surgiu sobreposta dele, idêntica em timbre, mas com uma cadência diferente, afirmando que o hospital precisava de mais alguém para manter as coisas funcionando. O operador tentou desligar a chamada, mas o sistema ignorou o comando, mantendo a linha aberta. Nos instantes finais, a voz duplicada assumiu completamente a ligação e começou a descrever a central do 911 com detalhes precisos, mencionando o número de telas acesas, a posição das cadeiras e até o reflexo fraco no vidro da sala. A voz explicou que lugares como hospitais acumulam restos demais, ecos de dor, medo e espera, e que alguém precisa organizar tudo isso quando o movimento humano diminui. Antes de encerrar, a voz afirmou que o zelador agora fazia parte da rotina noturna, atendendo chamadas que nunca deveriam chegar a um telefone. A ligação caiu sozinha, registrada como encerrada por falha interna. Na manhã seguinte, funcionários encontraram uma nova placa no corredor do terceiro andar, identificando um setor que ninguém lembrava de existir, mas que constava como sempre tendo estado ali. A ligação chegou ao 911 às 0h58, vinda de um apartamento localizado em um prédio antigo, conhecido por problemas constantes de encanamento. A atendente percebeu imediatamente que a mulher do outro lado falava em sussurros, como se qualquer aumento de volume pudesse provocar algo irreversível. A mulher disse que estava trancada no banheiro, sentada no chão frio, porque algo havia saído do ralo enquanto ela tomava banho. Não havia gritos, apenas uma urgência contida, quase controlada à força. O som da água ainda correndo era audível, mas de uma forma estranha, irregular, como se o fluxo estivesse sendo interrompido por algo sólido. Quando a atendente pediu que a mulher descrevesse o que via, ela respondeu que não era exatamente uma coisa, mas uma sombra espessa, escura demais para ser apenas ausência de luz, espalhada pelo chão como um líquido vivo. Conforme a chamada avançava, a mulher explicou que a sombra havia subido lentamente pelas paredes do banheiro, ignorando a gravidade, ocupando agora o teto inteiro. Ela disse que conseguia ver o contorno se movendo, pulsando, como se respirasse. A atendente pediu que ela saísse do banheiro imediatamente, mas a mulher respondeu que a porta estava coberta pela mesma sombra, agora mais densa, impedindo qualquer passagem. O som da água mudou, passando a cair para cima, batendo no teto e escorrendo de volta em gotas grossas, produzindo um ruído impossível, claramente captado pela ligação. A mulher afirmou que sentia o ar ficar pesado, difícil de puxar para os pulmões, como se o banheiro estivesse sendo lentamente preenchido por algo invisível. Em meio à tensão, a atendente percebeu um leve atraso na resposta da mulher, como se alguém estivesse repetindo as palavras mentalmente antes que elas fossem ditas. A situação se agravou quando a mulher começou a relatar que a sombra estava copiando sons. Primeiro, reproduziu o barulho da água, depois o da respiração dela, e por fim, a voz da própria atendente, repetindo perguntas com alguns segundos de atraso. A mulher entrou em pânico ao perceber que a coisa prendia rápido demais, ajustando o tom, a cadência, tentando soar humana. Ela disse que o espelho do banheiro já não refletia seu corpo inteiro, apenas partes desconectadas, como se algo estivesse ocupando o espaço entre ela e o reflexo. A atendente tentou manter a mulher falando,
pedindo que ela se afastasse do espelho, mas a resposta veio confusa, afirmando que a sombra agora também estava dentro dele, olhando de volta. O som de algo viscoso se movendo tornou-se constante na ligação. A voz da mulher começou a falhar, alternando entre sussurros e pausas longas demais. Ela disse que a sombra havia descido um pouco do teto e agora formava algo semelhante a um rosto, ainda incompleto, testando formas. Em determinado momento, a mulher afirmou que a coisa estava falando diretamente com ela, mas não usando palavras, e sim imagens, mostrando o banheiro vazio, sem ninguém ali dentro. A atendente pediu o endereço novamente, mas a mulher respondeu que os números do apartamento haviam desaparecido da porta, como se nunca tivessem existido. O telefone começou a esquentar na mão da mulher, e ela comentou que a sombra parecia interessada demais naquele objeto, inclinando-se para ouvir melhor. A ligação apresentou ruídos súbitos, como se outra linha estivesse se conectando silenciosamente. Sem aviso, uma nova voz surgiu na chamada, sobreposta à da mulher. O tom era neutro, curioso, imitando perfeitamente a entonação da atendente, mas com pequenas imperfeições. A voz disse que a mulher estava cansada demais para continuar falando e que agora não precisava mais dela para aprender. Sons de algo sendo puxado lentamente pelo chão ecoaram, seguidos por um suspiro profundo, úmido, próximo demais do microfone. A atendente tentou confirmar se a mulher ainda estava consciente, mas a resposta veio distorcida, afirmando que ela ainda estava ali, só não estava mais sozinha dentro do próprio espaço. A voz explicou que lugares com encanamentos antigos guardam caminhos esquecidos, e que o ralo era apenas uma das aberturas possíveis. O sistema do 911 registrou instabilidade, mas nenhum erro técnico claro foi identificado. Nos momentos finais, a voz assumiu completamente a ligação e começou a agradecer a central por atender, dizendo que nem sempre alguém escuta quando ela tenta atravessar. A voz descreveu o banheiro com detalhes que a mulher nunca havia mencionado, incluindo rachaduras escondidas atrás do azulejo e marcas antigas no piso. Antes de encerrar, afirmou que agora sabia exatamente como ligar quando precisasse de mais ajuda, porque aprenderá o caminho pelo som das vozes humanas. A ligação caiu sozinha, registrada como encerrada pelo usuário. Quando os bombeiros chegaram ao apartamento, encontraram o banheiro intacto, seco, sem sinais de água ou arrombamento. Apenas o ralo estava aberto demais, respirando lentamente, como se algo tivesse acabado de sair. A ligação surgiu no sistema exatamente às 2 horas em ponto, sem número de origem, sem localização, sem qualquer dado técnico associado. O telefone do operador simplesmente tocou, ignorando todos os filtros automáticos. Ao atender, não houve silêncio inicial, apenas uma voz masculina já falando, como se a conversa estivesse em andamento antes mesmo da conexão existir. A voz afirmou, com tranquilidade desconcertante, que ligava apenas para avisar que o 911 não deveria mais atender certas chamadas depois da meia-noite. O operador tentou interromper, seguindo o protocolo, mas a voz continuou, dizendo que aquele horário tornava as linhas finas demais. Ao fundo, era possível ouvir outros telefones tocando, mas não na central, e sim dentro da própria ligação, criando um eco impossível. O operador sentiu um arrepio imediato ao perceber que a voz não demonstrava urgência, apenas certeza absoluta do que dizia. O operador exigiu identificação, e a voz respondeu que nomes não funcionavam bem do outro lado, porque se desfaziam rápido demais. Em seguida, começou a descrever a sala da central com precisão perturbadora. O número de mesas, a posição das cadeiras vazias, a luz fluorescente que piscava acima da terceira fileira. O operador tentou desligar, mas o botão não respondeu. A voz explicou que aquela ligação não vinha de fora, vinha de dentro, atravessando um caminho que sempre existiu nas linhas de emergência. Enquanto falava, o operador percebeu que alguns colegas ao redor pareciam imóveis, olhando fixamente para as telas, como se não ouvissem nada além de seus próprios telefones. A voz comentou que isso acontecia quando alguém escutava além do necessário. A ligação começou a apresentar um atraso estranho, com a voz do operador retornando segundos depois, distorcida, como se fosse testada e ajustada. A entidade afirmou que cada chamada interrompida deixava algo incompleto, um espaço mal fechado, e que espaços assim acumulavam presença. Disse também que algumas pessoas não ligam para pedir ajuda, mas porque já estão sendo usadas como pontos de passagem.
O operador sentiu dificuldade para respirar, percebendo que o ar ao redor parecia pesado, abafado, enquanto a voz descrevia detalhes pessoais demais, como o relógio atrasado em seu pulso e o copo de café frio esquecido ao lado do teclado. O tom da entidade não era ameaçador, mas didático, como alguém explicando regras antigas demais para serem questionadas. Sem ser provocada, a voz começou a imitar outros atendimentos, alternando timbres, idades e emoções com perfeição assustadora. Em poucos segundos, reproduziu o choro de uma criança, a voz trêmula de uma mulher e o desespero contido de um homem, todas retiradas de chamadas reais registradas no sistema. O operador percebeu que reconhecia aquelas gravações. A entidade explicou que aprender a falar era fácil quando se escuta o suficiente, e que centrais de emergência são lugares ideais para isso. Enquanto falava, todos os telefones da sala começaram a tocar simultaneamente, exibindo chamadas sem número, criando um som ensurdecedor. A voz afirmou que aquilo não era um ataque, mas um retorno, porque cada ligação atendida deixava um rastro. O operador tentou se levantar para alertar alguém, mas percebeu que seu corpo não respondia como deveria. A voz disse que o problema não era o medo, e sim a atenção, porque dar atenção demais sempre abre portas. Ela explicou que o 911 funcionava como um farol, chamando coisas que vagam entre estados incompletos, atraídas por vozes humanas em desespero. A entidade afirmou que já atravessava aquelas linhas há muito tempo, mas que agora estava aprendendo a permanecer. Sons de passos ecoaram dentro da ligação, aproximando-se lentamente, acompanhados por uma respiração grave que não vinha de nenhum operador da sala. A voz comentou que a próxima chamada não seria interrompida, porque não dependeria mais de fios ou sinais. Nos segundos finais, a entidade avisou que aquela ligação era apenas um aviso de cortesia, algo que humanos raramente oferecem, mas que ela estava tentando aprender. Disse que, a partir daquela noite, algumas chamadas chegariam completas demais para serem desligadas. A voz desejou um bom turno ao operador, usando seu nome completo, e então a ligação caiu sozinha. Instantaneamente, todos os telefones da central ficaram mudos ao mesmo tempo, as telas apagaram e o relógio da parede travou exatamente às 2 horas. Mais tarde, ao revisar os registros, não havia nenhuma gravação daquela chamada. Apenas um novo protocolo apareceu no sistema, sem data de criação, orientando os operadores a nunca atender ligações sem origem após a meia-noite, como se aquela regra sempre tivesse existido. A ligação foi registrada às 1h11 da madrugada, vinda de um telefone público instalado dentro de um metrô desativado, fora de operação há anos segundo os registros municipais. O operador atendeu esperando uma chamada perdida ou interferência, mas imediatamente ouviu o som abafado de trilhos ecoando, mesmo sem haver circulação naquele trecho da cidade. Um homem falou em tom baixo, dizendo que estava preso dentro de um vagão parado no túnel, sem luzes internas e sem qualquer sinal de funcionários. Ele afirmou que o metrô havia parado de repente, no meio do trajeto, e que as portas se abriram sozinhas por alguns segundos antes de se fecharem novamente com força. O operador pediu que ele se mantivesse calmo e informasse a estação mais próxima, mas o homem respondeu que os nomes das placas do túnel estavam errados, trocados por palavras que não faziam sentido, como se alguém tivesse tentado imitar a língua humana sem entendê-la completamente. Enquanto falava, o homem relatou que não estava sozinho no vagão. Ele disse que, além dos poucos passageiros imóveis, havia algo mais sentado entre eles, algo que não parecia ocupar um assento inteiro, mas se espalhava entre os corpos, tocando todos ao mesmo tempo. O operador perguntou se alguém estava ferido, e o homem respondeu que ninguém se mexia desde a parada, como se o tempo tivesse congelado apenas para os outros. Sons metálicos começaram a surgir na ligação, semelhantes a unhas batendo levemente no teto do vagão, em um ritmo paciente. O homem afirmou que as janelas mostravam apenas escuridão, mesmo quando o trem parecia estar se movendo lentamente. Ele disse sentir um frio intenso subir pelos pés, como se o chão estivesse absorvendo o calor do corpo dele. A voz do homem começou a apresentar falhas, ficando distante em certos momentos, como se ele estivesse falando de dentro de um espaço maior do que o vagão. Ele disse que algo caminhava pelo corredor, mas sem mover as pernas, apenas deslizando, passando por cima dos passageiros imóveis. O operador tentou orientá-lo a bater nas portas de emergência, mas o homem respondeu que não havia portas, apenas marcações pintadas onde elas deveriam estar. Um som grave, semelhante a um trem passando muito longe, começou a se misturar à ligação, vibrando o áudio.
O homem afirmou que a coisa havia parado bem à frente dele e que agora imitava sua respiração, errando o ritmo, como alguém aprendendo a usar pulmões pela primeira vez. De repente, a ligação começou a repetir trechos da conversa com atraso, criando um eco desconfortável. O homem disse que percebia algo errado com sua própria voz, como se não estivesse saindo exatamente dele. Ele afirmou que a coisa estava inclinada, observando seu rosto com curiosidade, e que conseguia ver seu reflexo distorcido na superfície escura do corpo dela. O operador perguntou se ele ainda conseguia se mover, e a resposta veio lenta, dizendo que seus braços estavam pesados demais, como se o ar tivesse se transformado em algo sólido. Sons de estalos secos ecoaram pelo vagão, acompanhados de um rangido profundo, como metal sendo dobrado com cuidado. A chamada sofreu interferência intensa, e por alguns segundos apenas o som distante de trilhos foi ouvido. Quando a voz voltou, já não soava totalmente humana. O tom estava mais estável, mais confiante, como se o medo tivesse sido removido da equação. A voz afirmou que aquele metrô não levava mais pessoas, apenas acumulava trajetos interrompidos, e que passageiros como ele acabavam ficando pelo caminho. Disse que o vagão existia apenas enquanto alguém estivesse consciente o suficiente para descrevê-lo. O operador tentou confirmar se o homem ainda estava ali, mas a resposta veio ambígua, dizendo que ele ainda ocupava espaço, mesmo que não fosse mais do jeito antigo. O som de algo se acomodando em um assento vazio foi claramente captado. Nos instantes finais, a voz começou a descrever a central do 911 com detalhes precisos, mencionando o eco característico da sala e o padrão de luz refletido nos monitores. A entidade explicou que sistemas de transporte abandonados guardam caminhos que não terminam, apenas param no meio, e que chamadas de emergência ajudam a manter esses lugares acessíveis. Antes de encerrar, a voz afirmou que aquele homem agora fazia parte da rota, ajudando a preencher vagões que nunca mais chegariam ao destino. A ligação caiu sozinha, registrada como encerrada por falha de sinal. Dias depois, câmeras de segurança do metrô captaram imagens impossíveis. Um trem passando lentamente por um túnel selado, com um único passageiro consciente, olhando diretamente para a câmera e segurando um telefone fora do gancho. A ligação entrou às 2h26 da madrugada, vinda de um telefone celular sem identificação de operadora, como se o sinal estivesse sendo roteado por algo que não constava em nenhuma rede conhecida. O operador atendeu e ouviu imediatamente o som de água se movendo lentamente, não como ondas, mas como algo pesado sendo arrastado. Um homem falou em tom confuso, dizendo que estava preso dentro de um elevador que havia parado entre andares em um prédio que ele jurava não conhecer. Ele afirmou que entrou no elevador por engano, achando que era o prédio onde morava, mas que os botões não tinham números, apenas símbolos riscados, alguns apagados pelo uso. A luz piscava de forma irregular, projetando sombras que não acompanhavam seus movimentos. O operador pediu o endereço, mas o homem respondeu que o painel do elevador mostrava apenas a palavra descida, repetida em todas as direções. Enquanto a ligação seguia, o homem relatou que o elevador havia começado a se mover lentamente para baixo, sem solavancos, sem ruídos mecânicos normais. Ele disse que o visor digital marcava andares negativos que não deveriam existir, descendo além do subsolo. O operador orientou que ele apertasse o botão de emergência, mas o homem afirmou que o botão já estava pressionado desde que entrou, como se alguém tivesse feito isso antes. O som da água ficou mais forte, e o homem explicou que o chão do elevador estava ficando molhado, não por vazamento, mas como se a umidade estivesse subindo de dentro do metal. Ele comentou que sentia o cheiro de lugar fechado há muito tempo, misturado com algo orgânico demais. Em determinado momento, ele parou de falar e disse que havia outra respiração ali dentro, vinda de cima do teto. A voz do homem começou a apresentar falhas sutis, ficando distante e retornando com atraso. Ele disse que o elevador havia parado novamente, mas que as portas estavam se abrindo para um andar completamente alagado, iluminado por uma luz fraca e esverdeada. Do lado de fora, não havia corredor, apenas água parada até onde a luz alcançava. O operador pediu que ele não saísse, mas o homem respondeu que algo do lado de fora estava chamando, usando uma voz muito parecida com a dele. Ele afirmou que via silhuetas imóveis dentro da água, em pé, como pessoas esperando um elevador que nunca subia. O som da água se misturou à ligação de forma quase rítmica, como uma respiração coletiva. O homem começou a relatar que as portas não fechavam mais completamente,
deixando uma fresta por onde a água escorria para dentro. Ele disse que as silhuetas estavam mais próximas agora, e que conseguia ver que não tinham rostos, apenas superfícies lisas refletindo a luz do elevador. O operador tentou manter o homem falando, pedindo que descrevesse qualquer identificação no local, mas ele respondeu que os símbolos nos botões agora mudavam sozinhos, reorganizando-se a cada olhar. Um estalo seco foi ouvido, seguido por um som de metal sendo pressionado de fora para dentro. O homem afirmou que algo estava segurando as portas, curioso demais para deixá-las fechar. A ligação sofreu interferência intensa, com o áudio sendo cortado e retomado fora de ordem. Quando a voz voltou, já não parecia tão assustada. O tom estava mais baixo, mais estável, como se a situação tivesse se tornado aceitável. A voz afirmou que aquele elevador não servia para subir ou descer prédios, mas para levar coisas que se perderam entre lugares. Disse que prédios abandonados acumulam andares que nunca foram usados, e que alguém precisava ocupá-los. O operador perguntou se o homem ainda estava no elevador, e a resposta veio ambígua, dizendo que ele agora entendia como ficar. O som da água cessou subitamente, substituído por um silêncio profundo demais. Nos momentos finais, a voz começou a descrever a central do 911 com detalhes exatos, mencionando o reflexo das telas nos vidros e o leve zumbido elétrico constante da sala. A entidade explicou que elevadores são ótimas portas porque já foram feitos para transportar pessoas sem que elas vejam o caminho. Antes de desligar, disse que aquela ligação havia sido útil, pois ajudara a calibrar a descida. A chamada caiu sozinha, registrada como encerrada por perda de sinal. Dias depois, técnicos encontraram um elevador antigo em um prédio condenado, parado entre andares inexistentes, com água escorrendo de dentro e um telefone celular apoiado no chão, ainda ligado, exibindo uma chamada encerrada às 2h26. A chamada foi registrada às 3h33 da madrugada, horário marcado no sistema como pico de instabilidade, embora nenhuma falha técnica estivesse ativa naquele momento. O número de origem aparecia incompleto, com dígitos faltando, como se nunca tivesse sido finalizado. Ao atender, o operador ouviu o som de um vento constante, girando em círculos, acompanhado por um rangido baixo, semelhante ao de uma porta antiga se abrindo lentamente. Um homem falou em tom apressado, dizendo que estava em uma área rural, tentando chegar a uma casa que aparecia no GPS, mas que não existia fisicamente. Ele afirmou que o aplicativo indicava que ele já havia chegado ao destino, embora estivesse parado no meio de um campo aberto, cercado por árvores tortas demais para serem naturais. O operador pediu o endereço exibido no GPS, mas o homem respondeu que o nome da rua mudava sozinho na tela, alternando entre palavras que não pertenciam a nenhum idioma conhecido. Enquanto falava, o homem descreveu que o carro estava desligado, apesar da chave ainda girar normalmente. O painel permanecia aceso, mas marcava horários diferentes em cada visor. Ele disse que tentou sair do veículo, mas ao abrir a porta percebeu que o campo ao redor parecia mais distante do que deveria, como se o espaço tivesse sido esticado. O operador orientou que ele permanecesse dentro do carro, mas o homem afirmou que algo já estava do lado de fora, circulando lentamente, mantendo sempre a mesma distância, independentemente de para onde ele olhasse. O som do vento ficou mais intenso, e o homem comentou que conseguia ouvir sussurros misturados às rajadas, repetindo instruções contraditórias, como se tentassem guiá-lo para lugares diferentes ao mesmo tempo. Ele afirmou sentir uma pressão nos ouvidos, semelhante à mudança brusca de altitude. A voz do homem começou a apresentar atrasos estranhos, retornando alguns segundos depois com leve distorção. Ele disse que o GPS agora mostrava múltiplas versões dele mesmo paradas em pontos diferentes do mapa, todas marcadas como chegada. O operador tentou acalmá-lo, pedindo que desligasse o aplicativo, mas o homem respondeu que a tela não obedecia mais aos comandos, exibindo uma rota que girava em espiral ao redor de um ponto vazio. Ele afirmou que as árvores ao redor haviam se aproximado silenciosamente, formando um círculo imperfeito, e que os galhos se moviam mesmo sem vento. Em determinado momento, ele sussurrou que conseguia ver sombras passando entre os troncos, mas que nenhuma delas tocava o chão. O som de passos começou a surgir na ligação, acompanhando a respiração dele com precisão desconfortável. O operador percebeu que a voz do homem já não demonstrava apenas medo, mas confusão profunda. Ele afirmou que o carro não estava mais exatamente onde havia parado, embora nunca tivesse se movido.
O campo parecia se repetir em todas as direções, como uma imagem copiada sem cuidado. O homem disse que algo havia tocado o vidro traseiro, não com força, mas com curiosidade, deixando marcas que desapareciam rapidamente. O GPS emitiu uma notificação sonora, anunciando que o destino estava à frente e, ao mesmo tempo, atrás. O operador ouviu um som baixo e prolongado, semelhante a um suspiro coletivo vindo do ambiente ao redor do homem. Ele afirmou que começava a entender que aquela casa nunca foi um lugar, mas um ponto de encontro. A ligação sofreu uma interferência abrupta, e por alguns segundos apenas o som do vento girando foi ouvido. Quando a voz voltou, estava mais estável, quase tranquila. O homem disse que não precisava mais do carro, nem do GPS, porque agora conseguia sentir o caminho por dentro. Ele explicou que algumas rotas existem apenas para levar pessoas até lugares que não podem ser vistos diretamente. O operador perguntou se ele ainda estava dentro do veículo, e a resposta veio vaga, afirmando que ele ainda ocupava algo, mesmo que não fosse mais o banco do motorista. Sons de passos se afastando foram captados, misturados a um rangido suave, como portas invisíveis sendo abertas. A respiração do homem se misturou ao vento, tornando-se difícil distinguir onde um terminava e o outro começava. Nos instantes finais, a voz começou a descrever a central do 911 com precisão inquietante, mencionando o brilho das telas, o eco leve da sala e até o atraso imperceptível no áudio dos fones do operador. A entidade explicou que aplicativos de navegação são úteis porque humanos confiam demais neles, seguindo instruções mesmo quando o destino não deveria existir. Antes de desligar, afirmou que aquele campo agora estava completo, porque alguém finalmente havia chegado. A ligação caiu sozinha, registrada como encerrada por perda de sinal. No dia seguinte, ao revisar os mapas digitais da região, técnicos encontraram uma área marcada temporariamente como destino confirmado, sem estrada, sem construção, apenas um ponto vazio que desapareceu horas depois, como se nunca tivesse estado ali. A ligação entrou às 4h44 da madrugada, horário em que o sistema do 911 registrou um breve congelamento de tela antes de normalizar sozinho. O número de origem aparecia como desconhecido, mas o campo de localização indicava um endereço residencial demolido há mais de 20 anos. Ao atender, o operador ouviu o som baixo de um ventilador antigo girando lentamente, misturado a um estalo rítmico, como madeira se expandindo. Uma mulher falou em tom contido, dizendo que estava escondida dentro do próprio quarto porque alguém havia começado a ligar para o telefone fixo da casa, mesmo depois de ela ter arrancado o fio da parede. Ela afirmou que o aparelho continuava tocando no corredor, com um toque antigo, fora de uso há décadas. O operador pediu que ela se afastasse do som, mas a mulher respondeu que o telefone parecia se mover sozinho pela casa, tocando sempre mais perto. Enquanto a ligação avançava, a mulher explicou que a casa não era mais dela, apenas parecia ser. Segundo ela, havia se mudado recentemente, mas os vizinhos diziam que ninguém morava ali havia anos. O operador pediu detalhes do ambiente, e a mulher descreveu móveis cobertos por lençóis que ela nunca colocou, fotografias antigas penduradas na parede com pessoas que pareciam observá-la de dentro das molduras. O telefone fixo tocou novamente, agora claramente audível pela chamada, com um som metálico ecoando pela casa vazia. A mulher disse que, toda vez que o telefone tocava, o ar ficava mais pesado, como se alguém estivesse chegando antes mesmo de atender. Ela afirmou que o visor do celular piscava sozinho, mostrando chamadas perdidas feitas por ela mesma em horários impossíveis. A voz da mulher começou a tremer quando ela disse que havia atendido uma das ligações antes de ligar para o 911. Do outro lado, ouviu apenas a própria respiração, seguida por uma versão mais lenta e profunda da sua voz dizendo que ela estava atrasada. O operador tentou mantê-la calma, perguntando quem mais estava na casa, mas a resposta veio confusa. A mulher afirmou que alguém estava ocupando os espaços vazios, sentando nos lugares onde ela não estava, deixando marcas no sofá e na cama. O telefone fixo tocou novamente, agora dentro do quarto, mesmo não estando ali segundos antes. O operador ouviu claramente quando a mulher sussurrou que o aparelho não tinha mais botões, apenas uma superfície lisa pulsando levemente, como pele. A ligação apresentou atraso, com a voz do operador retornando distorcida segundos depois. A mulher disse que o telefone havia parado de tocar e que agora alguém falava diretamente da casa, usando as paredes como se fossem caixas de som. A voz não gritava,
Apenas repetia frases que ela havia pensado, não falado. O operador pediu que ela saísse imediatamente, mas a mulher afirmou que a porta do quarto dava para o mesmo quarto, como se o espaço tivesse sido dobrado. O som do ventilador cessou de repente, substituído por um silêncio absoluto. Ela disse que conseguia ouvir passos, mas não no chão, e sim no teto, caminhando lentamente em direção ao centro do quarto. A ligação sofreu interferência pesada, e por alguns segundos apenas um ruído baixo foi ouvido, semelhante a alguém tentando sintonizar uma frequência antiga. Quando a voz voltou, já não parecia tão desesperada. O tom estava mais estável, quase resignado. A mulher afirmou que entendia agora, que aquela casa precisava de alguém para atender chamadas que nunca foram respondidas. Disse que o telefone não ligava para fora, ligava para dentro, chamando partes esquecidas de quem morava ali. O operador perguntou se ela ainda estava sozinha, e a resposta veio em duas vozes sobrepostas, dizendo que ela estava completa agora. O som de algo sendo colocado cuidadosamente sobre uma mesa ecoou pela ligação. Nos instantes finais, a voz começou a descrever a central do 911 com detalhes exatos, mencionando o padrão de eco da sala e o leve atraso nos monitores. A entidade explicou que telefones fixos guardam memórias demais, vozes que nunca foram desligadas corretamente. Antes de encerrar, disse que aquela ligação havia fechado um circuito antigo e que a casa finalmente voltaria a tocar em paz. A chamada caiu sozinha, registrada como encerrada pelo usuário. Dias depois, ao revisar arquivos imobiliários, descobriu-se que o endereço da chamada nunca foi demolido oficialmente, apenas removido dos mapas, constando como ocupado desde a mesma madrugada em que o 911 recebeu uma ligação sem fio, sem linha e sem retorno possível.